Aline, do Tributário Atual. Vou chamar aqui a Dani. Só um pouquinho, deixa eu chamar ela. Vou esperar ela entrar aqui. Aqui, a Dani entrou. Só um pouquinho. A Dani aqui. Nós estamos aqui hoje para fazer a nossa primeira live do Tributário Atual. Oi, Dani, como tu tá? Oi, tudo ótimo. Para quem não conhece a doutora Daniele, Dani, minha amiga, nós fizemos mestrados juntas ali na UERJ, né? O nosso mestrado foi em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento Nacional. E a da Dani, o livro sobre neurodireito, que eu falei, a gente escreveu juntos aquele artigo do Günther Schmoller sobre psicologia fiscal, né? Oi, ali a Ana, pessoal da OAB, que tô vendo que tá online, obrigada. Então a gente decidiu começar esse projeto das lives aqui, falando sobre a relação PGFN, né, com o advogado. A Dani é procuradora da Fazenda Nacional há muitos anos já. Eu sou da iniciativa privada, então, e como nós somos colegas de mestrado, nós traçamos muitos debates, né, Dani? Eu tô vendo o filtro aqui. Não tem problema. Nós traçamos muitos debates ao longo do mestrado, foram 2 anos de muito estudo, onde a gente escreveu coisas juntas, e esse movimento da conversa do advogado com o procurador, ele tem a própria legislação, tem acenado nesse sentido, né? Então, a gente decidiu fazer essa live juntas, porque finalmente foi regulamentado o Instituto da Transação, né? Que eu acho que ele é positivo, onde a gente muda aquela perspectiva de ser o fisco versus o contribuinte, né, Dani? E para passar a ser o contribuinte e a fazenda conversando para tentar se acertar, né? A gente sabe que tá agora tá correndo. Tá indo, amiga. Qualquer coisa deixa. Tá bom esse filtro? Tá bom. Tá ótimo. Eu não sei usar o filtro. Tá com filtro. Tira o filtro, amiga. Não precisa. Vou tirar. Tá ruim isso aqui. E daí, então assim, dentro desse Instituto da Transação, né? O que é a transação, para quem não sabe? É a possibilidade de o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, negociar os seus débitos com a Fazenda Nacional. Então, seria uma espécie de acordo, né? Que a gente chama na esfera privada, e até então os procuradores eram impedidos de fazer qualquer espécie de acordo. Os clientes pediam pra gente, mas não tem como pedir um desconto e coisa, a gente dizia, não, o funcionário público não tem discricionariedade para fazer, né? E a partir da regulamentação agora, que virou lei, é a Lei 13.988, foi agora no dia 14 de abril. Daniel, nosso colega lá, ele é do doutorado. Giote. Né? Então, que bacana, a gente fica muito feliz em ter a audiência, né? Porque afinal a gente preparou. E de poder ajudar, né? Acho que essa conversa fisco-contribuinte, ela é muito saudável. A gente estava lá tu estava junto, eu acho, né? Ali numa palestra sobre o OCDE, que a gente assistiu que na OCDE existe essa conversa fisco-contribuinte, né? E aqui no Brasil ela não existe. Então, a Dani vai começar falando como é que era a relação da fazenda contribuinte, como é que tá agora, porque para a transação ser aceita não basta o contribuinte propor, a fazenda tem que aceitar, né? Exatamente. Bem, primeiro eu quero agradecer, amiga, essa grande oportunidade. É um prazer para mim estar aqui hoje. Eu acho que se há algo positivo nessa pandemia são essas lives, essa possibilidade da gente se comunicar e transmitir conhecimento através de uma forma simples e sem custo. Então, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar vendo grandes amigos aqui, muito. Família inteira, meu pai, meu cunhado. Estou vendo aqui, ó, a Lívia entrou.
Gente, estou muito feliz mesmo. Só assim pra gente se ver, né? Nas lives, que agora não tem mais como fazer. Ah, minha irmã, Raquel. Maravilhosa. Gabi. Vai agradecendo aos poucos. Bem, primeiramente, como tem muita gente que não é da área jurídica, eu queria começar falando da função da Procuradoria da Fazenda Nacional, já que tem muitos aqui que não são advogados e não conhecem, nunca, às vezes, nem ouviram falar na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, eu queria falar basicamente das nossas 3 principais funções. A primeira delas é representar a União nas causas de natureza fiscal. A segunda, e a mais relevante, que a gente realmente atua com maior empenho, maior força, é a cobrança de débitos que são da União, seja de natureza tributária ou não tributária, e a gente faz a cobrança administrativa e judicial, e por fim a gente faz também a consultoria e presta serviços de assessoria ao Ministério da Economia. Então, basicamente, nós temos essas 3 funções. Nós somos um órgão vinculado à Advocacia Geral da União e temos essas atribuições principais. A segunda questão que eu queria colocar aqui é o nosso estoque da dívida. O estoque da dívida atual da Procuradoria é na faixa de 2,4 trilhões de reais. Para se ter uma noção de como esse valor é alto, equivale a quase 1/3 do PIB brasileiro. Tu imagina, Dani, se a gente, se todo mundo pagasse os seus impostos, né, em dia, porque esse estoque da dívida, só para a gente esclarecer para o pessoal que não sabe, o que a PGFN chama de estoque da dívida é o valor declarado e não recolhido, né? Fora o que é sonegado, né? Então, o estoque da dívida é devo, não nego, pago quanto puder. Então, esse 1 trilhão, né, que é aí que entra muito a discussão, esse 1 trilhão, talvez se esse dinheiro tivesse nos cofres públicos, se resolveria a questão de coronavírus e diversas outras coisas. E, ao mesmo tempo, existe o debate na Procuradoria que a gente falava muito, né? Até que ponto o contribuinte que não paga acaba sendo tendo uma concorrência desleal com o contribuinte que paga, né? Então, né, ali tá dando dinheiro para o governo roubar, mas assim, a gente tem que também ter arrecadação, né? Então, assim, se não tiver arrecadação, não tem como executar políticas públicas, né? E tem que ter, sim, os órgãos de fiscalização para não deixar ninguém roubar, né? Mas aqui a gente não está falando da esfera penal, a gente está falando de como arrecadar para o dinheiro, para o governo poder custear suas dívidas e também como é que o empresário que está sem grana, com dificuldade financeira, vai fazer, com quem que ele conversa, né? Seria o acordão que dá para fazer agora. Exatamente. Outro grande problema que a gente tem é que a maior parte desse estoque da dívida é irrecuperável e é concentrado em poucos devedores. Então, atualmente, a gente tem uma situação realmente complicada de administrar por conta disso. Inclusive, desde 2015, a Procuradoria da Fazenda Nacional lançou um programa, um novo modelo de cobrança da dívida ativa da União. E, através daí, buscou uma reorganização administrativa, desjudicialização, uma forma de simplificar os procedimentos, a cobrança e, principalmente, melhorar a relação fisco-contribuinte. Na verdade, não é um favor nosso, é uma obrigação de todo e qualquer servidor público prestar um serviço de qualidade, fazer com que o contribuinte tenha um acesso fácil às informações que são do seu interesse. Então, por essas razões, a Procuradoria, sem lei, sem nada que obrigasse, fez de forma administrativa, começou esse projeto de mudança, que começou com um regime diferenciado de cobrança de débitos, através do ajuizamento seletivo de execuções fiscais, somente acima de... É acima de 29 mil, né? Abaixo disso... 20 mil. Inclusive, em relação à questão do estoque da dívida, eu esqueci de falar, há um estudo do Simprofaz, que é o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, de 2016, dizendo que se todo mundo pagasse seus tributos, a carga tributária poderia ser reduzida em 30%. Então, na verdade... eu vou defender aqui do outro lado, porque o que acontece, né? Agora vocês vão ter a oportunidade de viver o debate que eu e a Dani, que sentamos em 2 lados opostos da mesa, discutimos muito, né? O que a gente vê? Claro que num plano ideal todo mundo pagaria seus tributos, né? O que acontece? A gente chega na iniciativa privada e no momento que nem eu agora,
tudo bem, é coronavírus, não tem dinheiro para pagar nada, né? O governo postergou um pouco os vencimentos desses tributos, mas pode ser que daqui a pouco as empresas não tenham. Isso não significa que ela é uma devedora contumaz. Isso significa que ela teve uma dificuldade de caixa. E quem trabalha na iniciativa privada, que nem eu, tenho 38 anos, eu sou empresária desde os 23, e quem é empresário aqui já passou por isso. Tem vezes que a gente está melhor e tem vezes que a gente está pior. Isso aí é muito normal, né? Então, o que eu gostei da transação, porque da mesma maneira que o governo tem que arrecadar, também o que eu li ali é que é o seguinte: agora estão sendo valorizados os contribuintes de boa-fé. Porque o que acontece? Existe uma diferença gigantesca entre o pilantra que faz caixa, né, que não faz um planejamento tributário, que faz uma maracutaia tributária inteira e com isso ele derruba milhões de outras empresas, né? Não paga seus funcionários, não paga os direitos trabalhistas, usa laranja. Isso é uma questão criminal, né? E daí quando a gente entra na esfera do planejamento tributário, os profissionais sérios de advocacia, né? Porque maracutaia tem um monte, tanto no governo quanto na esfera privada. Então, os profissionais sérios, dentro das possibilidades legais, a gente organiza a empresa. E muitas vezes o empresário chega para nós e diz: Aline, não é que eu não quero pagar, mas agora eu não tenho. E daí eu olhava e dizia: não, de repente vamos esperar um refis, né? Que é o nosso grande debate, que a Dani dizia que refis consecutivos não são tão bons e tal. Para isso a iniciativa privada era, e às vezes o pessoal estava esperando porque não tinha o desconto. Então, nesse momento, a transação entra, na minha opinião, como um instrumento válido, que daí o pessoal de repente não espera os refis, porque assim, às vezes, claro, com multa de 20%, né, 0,33 ao dia até o limite de 20%, mais os acréscimos legais, mais a Selic que chegou a estourar 12, 13 ao ano no passado. Então, assim, o devedor que cobrava o melhor juro do mercado era a Fazenda, né? E daí chegava, era melhor que a Fazenda, só cartão de crédito, né? Então, né? Que cobrava mais juro. E daí, claro, daí a gente esperava isso para se organizar. Então, assim, nessa possibilidade da transação, daqui a pouco, assim, uma empresa em dificuldade financeira faz um plano de pagamento, e não um plano de calote, do tipo azar, eu vou me embora então, entende? Um plano de pagamento para honrar com as suas dívidas dentro de um prazo um pouquinho maior do que as 60 vezes, sem desconto nenhum, que era o parcelamento ordinário previsto, que estava sempre aberto, né? Sim, com certeza. Então há essa mudança de visão da Procuradoria, pelo menos em relação aos contribuintes de boa-fé, e por conta disso a Procuradoria tomou várias medidas, principalmente agora na pandemia, suspendendo aí a cobrança por 90 dias, prorrogando a validade de certidões de regularidade fiscal também por 90 dias, regulamentando inclusive a transação extraordinária, e tomando medidas nesse sentido para auxiliar justamente esses contribuintes que estão de boa fé e que não têm como pagar suas obrigações. Aliás, a Procuradoria fez um estudo e levantou que foram ajuizados durante a pandemia quase 4.000 processos de natureza tributária por conta dessa crise econômica. Então, é realmente uma medida necessária a transação. Sim. E é isso aí que a gente veio conversar. Só uma perguntinha, esse estudo, tu sabe me dizer se a Procuradoria está fazendo com base em robôs, informações do CNJ? Não sei quais foram. Eles só divulgaram o estudo e os valores, e acho que são 36 temas, enfim. O professor Paulo Lousada fez aqui a primeira questionamento, que é o meu... que é o mesmo questionamento que é a minha primeira pergunta, né? Já que a gente está falando de contribuinte de boa-fé, porque eu dei uma olhada ali, para quem não sabe, tá? A portaria PGFN 9917, do dia 16 de abril, ela estabelece quais são os princípios que norteiam a transação, os objetivos e tal. Mas, pelo que eu li, pelo que eu entendi, muito do critério de reconhecer a boa-fé, fazer a análise
dos documentos para ver se está de boa fé mesmo, se tem solvência, se não tem, né? Eu vi ali na transação individual tem que juntar uma série de balanços nos últimos 3 anos, uma série de coisas. Vocês têm algum critério objetivo para definir, que o procurador define, boa fé é isso, ou vai ficar a cargo de cada procurador? O que tu entende que vai ser a boa fé para aceitar? A boa fé é um critério de exclusão, na verdade, porque o contribuinte de má fé é aquele contribuinte que frauda, que sonega, que procura ocultar a ocorrência do fato gerador, que procura frustrar o pagamento das dívidas através de meios fraudulentos. Então, esses são os de má fé. Todos aqueles que não agem dessa forma, de uma forma nociva. Mas para saber que existe a fraude, teria que ter uma autuação nesse sentido, não pode ser uma fraude presumida. Se não tem, presume-se que é de boa fé. Tá, na dúvida. A presunção é que é de boa fé. Exatamente. A presunção palmas para vocês. Estamos gerando relacionamento. Isso, a presunção é essa, inclusive, na própria portaria diz expressamente que é a obrigação do procurador considerar presumir a boa-fé do contribuinte. Então, se não tiver nenhum indício de má-fé, ele deve considerar como um contribuinte de boa-fé. Que bacana. E tu já se deparou com alguns casos assim? Tu está trabalhando ali Tu está trabalhando nessa parte de transação? Vocês já receberam propostas? Porque, para quem não sabe, o portal da PGFN, né, hoje em dia tem o portal do Regularize, tá? Então, assim, o Regularize é bem simples de mexer, né? Ali tem a possibilidade daquelas, por exemplo, aquelas muitas cartas que a PGFN mandou para todo mundo com os débitos muito antigos no início do ano, o que estava prescrito e coisa ali pelo próprio portal Regularize, a gente podia pedir, ainda não saiu as apurações, porque eu imagino que tenha sido uma demanda muito grande, mas uma hora vai, né? E né, da mesma maneira que a gente tem muito trabalho, vocês também, a gente sabe como é que é. E ali já tem pré-aprovado, né? A primeira transação Covid, né? Que eu brinco. A transação Covid, eu até fiz um resumão, depois quem quiser o resumão, só me manda um direct, alguma coisa com o seu e-mail que eu mando, mas daí o que está disponível hoje para adesão até o dia 30 de junho, né, com base na transação já pré-estabelecida. E por que é tão importante isso de lei, para quem não sabe? Não se podia aumentar prazos de recolhimento de tributo sem lei específica que assim determinasse. Então, até por isso a grande importância das regras gerais estabelecidas na lei da transação, porque dá a discricionariedade da Procuradoria fazer, pelo menos, que é muito mais rápido fazer uma portaria da Procuradoria do que entrar no Senado, lei, né, a Câmara, até conseguir aprovar. Então, assim, o que é essa que saiu agora em 2020, a portaria 9924? Dá para aderir até o dia 30 de junho, daí a gente... tá tendo um live eco, será que é aqui? Eu não tô ouvindo nada. Não. Qualquer coisa, se puderem me avisar se o eco é no meu áudio ou no... aqui, e daí assim, o que está presente hoje? É a entrada de 1% do valor do débito, dividido em até 3 prestações, e a partir da terceira, mais 81 prestações de no mínimo R$500. É o meu. Vou ver como é que é. Será que tira o fone? Será que não é o fone? Não, mas fica muito ruim, daí o áudio fica ruim. Vou tentar tirar, Vamos ver se melhora assim. Se melhorar, senão eu boto o fone, que às vezes dizem que o microfone é melhor ali. Entrada de 1% dividido em 3 parcelas, 81 parcelas e mínima de 500 e 140, ou então para quem é pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte, 143 parcelas a mais, sendo a parcela mínima de 100. Aí eu vou ter que botar, porque senão ecoa aqui pra mim. Agora eu tô ouvindo, Deixa eu botar aqui. Desculpa, pessoal. A gente tá
iniciando nessa vida de lives e vai aprendendo. Oi, melhorou? Melhorou. Eu acho que agora tá melhor. Temos que tem que diminuir o som quando a outra pessoa fala. Então, voltando. O que tem hoje, isso já está pré-aprovado, basta entrar lá no portal do Regularize. Né? Quem foi excluído de parcelamentos tem o castiguinho de, em vez de ser 1% de entrada, é 2%. Então, eu acho que indo nessa linha da Procuradoria... obrigada, o pessoal preferiu com fone mesmo. E daí, eu acho que é nessa linha da boa-fé, e eu acho que aí se tende a ter muito mais transação nesse sentido. E acho que tanto nós, tributaristas, quanto vocês, quando essa pandemia passar, e ela vai passar, e a nossa economia vai se recuperar, eu acho que é o momento que daí todos os empresários sérios vão se organizar, né? Vão primeiro pagar os funcionários, botar a coisa para funcionar, e depois vão ter que se acertar com os tributos do jeito que vai dar, né? O ciclo da vida, né? Momentos difíceis, momentos bons. Então, tem que fazer. A gente tentar aí alguma forma de ajudar como pode, levando até isso aí tudo passar, não tem jeito. Aqui uma pergunta que eu achei interessante, o Marcelo Marques botou: feito um acordo extrajudicial, que acho que ele quis dizer uma transação, sobre dívida de imposto de renda, e somente depois foi verificada a decadência de uma execução que estava arquivada, esse acordo pode ser anulado? Não, tá? Uma das regras da transação, tá? É como se fosse, a grosso modo, um acordo na esfera privada, né? No momento que faz o acordo, digamos, tchau para todos os lados, né? Então, assim, fez o acordo, fez o acordo. Em todo acordo, para quem não está acostumado, em todo acordo, todas as partes abrem mão de um pouquinho para se chegar num consenso, né? Então, inclusive, assim, quando a portaria trata ali da parte do contencioso judicial, né, daí eu não sei se chegou a dar uma olhada ali, o contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica, que são aquele monte de ação da mesma coisa. Então, o que... tá dizendo que antes que tiver um fone é por causa do speaker. Que esse monte de ações, elas podem ser transacionadas, né, dentro do... Eu não sei se vocês já tiveram alguma transação individual nesse sentido. É recente, parece que semana passada teve um, inclusive, com um grande devedor, do setor de transporte público municipal, e a transação foi no sentido, até cheguei a anotar aqui, de desconto de 40%, o valor total do débito era de 250 milhões de reais, e ele optou pelo parcelamento em 84 prestações, em oferecimento de garantias também. Pois tu vê, né? É grande devedor, para quem não sabe, os grandes devedores é um setor específico da PGFN, né? E grandes devedores, eles consideram que deve mais de 15 milhões. Então, tu vê, né? Deixa de ter arrecadação. Quem está devendo 250 milhões, fez caixa com esse dinheiro, né? Não é uma dívida de 50 mil, né? 250 milhões cá entre nós. Então, né, a possibilidade que abre a transação, a gente ouviu num congresso da Receita, eu acho que não estava, mas o Júlio Santiago, que vai fazer a live semana que vem, estava. E eles apresentaram um trabalho, se eu não me engano, era de Minas, que falava sobre o quanto mais arrecadava quando a Receita tinha uma postura muito mais de instrução do que de multar direto. Tu sabe alguma coisa disso? Desculpa, não ouvi, amiga. Falhou aqui. Tá, desculpa. Tu sabe... Eu tô com eco? Tá com eco que eu tô falando? Eu não tô entendendo. Eu não tô, eu tô te ouvindo super bem. Tá, então fala de novo. Não, que a Receita tem percebido que quando eles mandam uma cartinha antes, dão um aviso adicional, o contribuinte tende a pagar mais.
Sim, existe um estudo disso, inclusive a Procuradoria está fazendo isso, acho que mandando por SMS em relação a adimplemento de parcelamento, de vencimento. Isso teve muito sucesso aqui, acho que no Rio de Janeiro também. Eu fui no congresso da Advocacia Pública e acho que a IGM estava fazendo isso e teve um bom retorno. Não sei de cabeça os índices agora, mas teve um bom retorno no adimplemento desses parcelamentos. Ai, que bacana. E, não, tu disse que tinha... O que tu gostaria de botar de observações, de avisar para os contribuintes? O que tu entende como receita que seria importante contar para nós? Vou parar de me meter. Não, de receita não. Vamos falar então da transação em si. Isso, da transação. Eu vou começar então a falar da transação propriamente dita, da portaria 9917, quais os débitos que podem ser transacionados, que é o primeiro item aí que dá algum tipo de discussão, que somente envolve desconto em relação a débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Esse já é o primeiro grande problema, porque muita gente reclamou, mas por que só os débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação? Justamente para não incentivar o inadimplemento, como aconteceu muito com os parcelamentos periódicos extraordinários. O que se quis evitar aqui foi que o contribuinte, sabendo que ia poder negociar mais para frente um débito com a fazenda com desconto, ele deixar de pagar tempestivamente os valores devidos e, por isso, podendo, inclusive, gerar concorrência desleal, porque ele não pagando, ele pode ter um preço melhor e aí seria ruim tanto para a sociedade de uma forma geral, não só para a reclamação, propriamente dita. Então, a ideia é essa. Por isso se limitou aos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, para não estimular um inadimplemento. Você pode explicar para nós o que são considerados os irrecuperáveis e de difícil recuperação? Sim, os irrecuperáveis estão no artigo, acho que 24 da portaria, isso mesmo. São débitos considerados irrecuperáveis os inscritos há mais de 15 anos, sem garantia ou suspensão de exigibilidade, com exigibilidade suspensa há mais de 10 anos, ou então de titularidade de devedores falidos, em recuperação judicial, com CNPJ baixado, inapto, ou então de pessoas naturais com indicativo de óbito, por exemplo. Tem outras possibilidades, como liquidação judicial, mas basicamente seriam esses os casos que você consegue perceber que dificilmente a Fazenda Pública vai conseguir recuperar esses valores. Além disso, os débitos que estão sendo cobrados em execuções fiscais, arquivadas pelo artigo 40 da Lei de Execução Fiscal há mais de 3 anos. São débitos que tendem a prescrever. Então, como a Fazenda provavelmente não vai receber, então ela está oferecendo um desconto aí para que esses contribuintes possam efetivamente quitar suas obrigações. E em relação aos descontos, não envolve o valor principal do débito, somente multas, juros e encargo legal. No caso da multa, não inclui a multa criminal do artigo 51 do Código Penal, mas inclui as multas qualificadas. Essa foi uma grande dúvida que eu acho que algumas pessoas já tinham perguntado antes. As multas qualificadas podem ser reduzidas, sim. Para o pessoal que não sabe o que é a multa qualificada, né? Então, assim, existe a multa moratória, né? Que é a multa aquela dos 20%, ou seja, não, venci hoje, quero pagar amanhã. A partir de amanhã tem 0,33 a mais até o limite de 20%. Né? A multa qualificada é quando tem uma autuação de ofício e daí, digamos assim, imposto de renda pessoa física, não declarei um pedaço, me mandaram apresentar os documentos, eu apresentei, não tinha algumas despesas médicas que eu declarei. Daí essa diferença de imposto vem com uma multa de 75% a 300% do valor do imposto. Né? Então, essa multa, então, essa aí entra na transação. Ela não entra aquela chamada multa maracuteira, quando foi apurada uma fraude, né? Então, porque daí essa multa maracuteira não pode, né? A grosso modo, uma tradução, assim, de jargão popular, para o pessoal entender. Sim, tá ótimo. E faltou falar dos créditos de difícil recuperação.
eles são calculados com base na classificação do devedor. O devedor é classificado em A, B, C e D. O D é irrecuperável, são devedores com créditos irrecuperáveis. O C seria esse de difícil recuperação, e ele é calculado, é feito essa classificação com base num cálculo matemático que a Procuradoria faz. Esse cálculo, o devedor tem ciência, pode inclusive impugnar, tem ampla defesa e contraditório, mas não há uma publicidade porque envolve informações sigilosas do contribuinte, dados fiscais e financeiros. Então, com base num cálculo que é bastante complexo, a Procuradoria faz e o contribuinte isso já pode... vem para o procurador através de um software. Esse aqui pode, esse aqui não pode. Isso. Inteligência artificial da PGFN, né? Isso, tem que investir, né? Tá certo. Não. Lembra que a gente em Londres, nós fizemos um curso em Londres, com os juízes, os ministros do Supremo ano passado, e o Dias Toffoli apresentou o Victor, lembra? Que era o primeiro robô do Supremo que estava sendo implementado. Foi bem bacana, né? A Isabela Ferrari falou sobre inteligência artificial aplicada nos processos, que ela é juíza. Então, bacana ver que a Procuradoria também já está uma maneira de a gente otimizar nossas demandas judiciais, né? Daqui a pouco, ao longo desse mês, teremos aí numa live sobre isso. Mas agora não. Agora é a Dani. Vai lá para o GPN. E também não podem ser reduzidos os débitos do Simples, até que exista uma lei autorizativa, lei complementar, do FGTS, a não ser com autorização do Conselho Curador, e também não podem transacionar devedores contumazes, que são aqueles devedores que a lei específica vai determinar, vai definir o que é. Como não ainda existe essa legislação, a Procuradoria não considera nenhum devedor como devedor contumaz. Então, todos, em tese, podem transacionar. Muito bacana. E tem uma questão que a gente... dois pontinhos. O artigo 12, parágrafo 3º, que eu achei interessante, que ele estabelece que a transação não é inovação da dívida, né? Sim. Então, assim, porque quando a gente fazia um parcelamento ordinário de 60 vezes, ele inovava a dívida, ou seja, era uma dívida que em 5 anos a dívida prescreve para cobrança, para quem não sabe. E daí, quando a gente fazia um acordo, se parasse de pagar esse parcelamento de 60 vezes, o prazo de 5 anos começava a contar do zero daí de novo. Então, no caso da transação, né, não tem essa inovação da dívida. Então, se a pessoa não cumpre, daí segue o curso das execuções, como é que vai funcionar? Isso, não surge uma dívida nova. Se a execução não for extinta, porque existe essa possibilidade na portaria de extinção, aí vai depender do procurador. Eu ouvi do procurador, mas se extingue sem estar quitado, não pode ser perigoso para o procurador em termos de responsabilização? Eu, se fosse procurador, eu não extinguiria, estou jogando contra exatamente. A ideia é o estímulo à desjudicialização. Né? A ideia seria essa. Então, se o procurador pedir a extinção, ele vai ter que ter realmente um controle dessas transações e reajuizar a ação caso essa transação seja rescindida. Daí trocou 6 por meia dúzia, né? Não adianta, ainda teremos muitas execuções suspensas. Né? E uma coisa que a gente estava falando hoje, né, e eu dei uma olhadinha ali, existe a possibilidade, isso eu acho que para quem é da iniciativa privada, é o grande pulo do gato, né, nisso aí, que é uma grande oportunidade, né, para os advogados, nesse momento de pandemia, onde o pessoal entra com menos ações, o mercado está menos aquecido, é que dá para transacionar, fazer o acordo, pagar a entrada e saldar o débito com precatórios, né, Dani? Sim, precatórios e créditos líquidos e certos, desde que reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado. Esse é até um outro ponto bastante polêmico, porque várias pessoas perguntam, posso utilizar o crédito decorrente de ICMS, excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, com base na decisão que o STF deu no RS 574706? A resposta é não, porque essa decisão ainda não transitou em julgado. Ainda? Embargos de declaração da Procuradoria.
Eles vão usar o valor destacado em nota e não o valor recolhido. Bem, vamos aguardar, ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Então, essa é uma grande pergunta. Também perguntam de débitos e de valores sujeitos à compensação. Aí tem que ser somente decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Por quê? Para evitar problemas na transação. Porque às vezes o contribuinte acha que tem direito a um crédito, aí vai ser apurado, não é aquele valor, ou então não tem direito. Então, para evitar problemas futuros, para se resguardar, a Procuradoria achou melhor limitar. A Procuradoria não, acho que a própria legislação limitou aí esses créditos, a utilização desses créditos ao seu reconhecimento por decisão judicial transitada em julgado. Seria o direito líquido certo ao crédito, né? Porque senão também, aí eu até vou concordar, porque daí fica uma miscelânea, né? Daí tu não tem o crédito ainda, mas assim, para os contribuintes é muito importante, porque a gente às vezes tem o êxito, mas até entrar em precatório demora, né? Alguns tribunais são mais ágeis. No caso o TRF4, eu atuo bastante lá, ele é mais rapidinho. Mas aqui no Rio demora mais, o TRF2, então para pagar os precatórios, para entrar. Então, eu acho que essas alternativas para o contribuinte de boa fé, a partir desse momento de pandemia, ela é muito importante. Né? Transaciona, eu tenho crédito, e o que é uma informação muito importante para os advogados e os contribuintes. Eu não estou falando contra a Fazenda, não, porque para a Fazenda troca 6 por meia dúzia. Existe um mercado de venda e compra de precatórios. Então, assim, daqui a pouco eu, Aline, tenho um precatório no meu nome. E eu vou receber daqui a 2 anos. E a empresa do Zezinho tem uma dívida que tem que pagar agora. Ele pode comprar meu precatório por um percentual do meu precatório e usa isso para abater. Então, eu botei aqui, até marquei, tá? Gente, é o artigo 57. Então, é o artigo 57, ele diz bem direitinho como é que funciona esse aproveitamento dos precatórios, né? Então, muita gente tem precatório, acho que é uma maneira de o fisco fazer uma espécie de compensação de o que ele deve e o que ele tem que pagar, né? Em contabilidade, a gente chama isso de um encontro de contas, né? Digamos que estivesse devendo para ti, tu deve para mim, a gente fecha ali e diz, então a partir de agora, né? Deixa eu ver aqui, a Joyce perguntou como vai funcionar a questão prevista na norma de que o descumprimento da transação pode implicar em pedido de recuperação judicial. Acredito que um ponto... é que existe a previsão nessa legislação de o procurador pedir a falência, né? Vocês têm alguma orientação nesse sentido de é indicado pedir a falência do contribuinte que não paga, não é? Olha, acredito que sim, né? Eu não estou atuando atualmente em execução fiscal, mas todos os instrumentos legais que são autorizados são utilizados, né? Havendo indícios, eu acho que cabe sim requerer. Porque, por mais que a legislação ali preveja a questão da falência, para ser decretada uma falência, né, existe todo um outro processo. Então, vai ter um administrador, tem uma série de coisas. E essa transação, muitas vezes, ela é garantida, né? Então, tem bens garantindo. Como é que funciona o oferecimento de bens? O pessoal apresenta para vocês? Vocês têm tido preferência sobre um perante o outro? Usa a ordem do Código de Processo Civil? Tu sabe como é que isso está funcionando? Sempre a gente, em termos de garantia, para a transação, isso. Para a transação existe uma liberdade, né? Por mais que tenha aquela ordem do artigo 11, salvo engano, da Lei de Execução Fiscal, a gente pode transacionar modificando isso de forma que consiga receber os valores devidos através de uma ordem diferente do que está ali. Essa é a possibilidade. As concessões mútuas, as concessões recíprocas, acho que não tem. Inclusive, é uma possibilidade
que a portaria, a lei estabelece, que é a flexibilização justamente dessas regras de garantia, de constrição, de penhora e tudo mais. Tem ali na previsão, né, que antes era mais difícil se conseguir trocar as garantias, né? Agora vocês, como procuradores, eu acho que muitos procuradores às vezes ficavam resistentes em aceitar a troca de um bem pelo outro, porque às vezes o empresário precisa vender, mas talvez não tinha tanta liquidez quanto o outro, né? Eu acho que também essa questão da transação, quando ela faculta, porque eu vi às vezes muitos dos nossos amigos procuradores, e a minha mãe é funcionária pública também, de outra área, mas sempre existiu medo, né? Aí eu vou aceitar, por mais que a pessoa pareça estar de boa fé, depois não está de boa fé, e daí não paga, vão dizer que a culpa foi minha, que isso, que aquilo, né? Então, eu acho que essa lei vem também para resguardar um procurador, né? Então, se a pessoa apresenta um pedido fundamentado, digamos, estou trocando meu parque fabril, né, sei lá, o terreno X garante execução, mas eu estou trocando meu parque fabril para outro estado, e eu preciso vender esse aqui, né? Eu acho que o procurador se ampara disso e tem mais chance de aceitar. Então, acho que essas são alternativas para os advogados que a gente tem hoje em dia, né? Que pode usar para conversar, esse canal aberto. Eu vejo um movimento muito bacana já faz um tempo, né? Que é com a renovação da equipe, né? Da saída daquele pessoal mais velho, que acha que o contribuinte é tudo safado, e entra essa galera mais nova, que entende mais, né? Ver como é que é o cenário econômico. Acho que a conversa é muito bacana. E eu sei que nós temos só uma horinha, né? Nós já estamos... O pessoal pode ir perguntando, mas eu acho que um dos últimos pontos que eu acho legal da gente conversar, Dani, se tu puder falar para a gente um pouco, seria a questão de como é que funciona a suspensão do processo por convenção das partes, até a transação estar pronta. Existe a possibilidade na portaria, acredito que na lei também disponha sobre isso, de pedir, as partes convencionarem pedir uma suspensão do processo com base no CPC, que eu acho que é até de 6 meses, se não me engano. Até terminar a transação, né? Não, aí é de até 6 meses. Até concluir, daí... porque... Depois pode suspender até o cumprimento, né, da transação. Porque às vezes esses 6 meses, eles são muito importantes para quem está reorganizando as finanças, né? Para chegar num acordo, então, o pessoal saber que existe a possibilidade de, antes de assinar o termo, né, da transação, antes de fechar ela, de entrar em contato com a Procuradoria e suspende as execuções enquanto está se dando a negociação. Porque daí, principalmente na transação individual, se envia uma proposta, a Procuradoria tem prazo para responder, ela pode mandar uma contraproposta, né? Então, dentro da discricionariedade da Fazenda, né, o procurador vai ver o que ele consegue fazer. Então, isso às vezes, que nem qualquer transação privada, demora um pouquinho, né? Então, essa possibilidade de suspensão é uma coisa que eu acho muito bacana da gente alertar o pessoal. E depois da transação, suspende por conta da suspensão da exigibilidade. Se a transação envolver parcelamento ou moratória, suspende a exigibilidade, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, e aí, ou então existe a possibilidade de pedir a extinção da execução, como a gente viu, vai a critério do procurador. Ai, que bacana. Lembrando só para o pessoal, no final, que não existe, a lei estabelece especificamente, que não existe a possibilidade de restituição de valor já pago. Então, assim, agora tem o desconto, quando tem das teses, das ações, né, no contencioso. Então, assim, mas eu já tinha pago, eu quero meu de volta. Não pode, já está na lei pré-estabelecido. Então, assim, da mesma maneira que quando se fala de contencioso, não pode transacionar nem nas ações já totalmente ganhas, né, entendimento pacificado. Não entra, e o entendimento pacificado para fisco também não entra. É para aquelas ações que não dão a ideia de diminuir o passivo judicial.
judicial, né? E não aumentar o passivo judicial. Então, eu acho que... Dani, tu sabe que o Caio mandou os débitos das autarquias estão sujeitos a essa transação. Pelo que eu vi... Estão, mas não estão. A legislação admite. Inclusive, não só para a Procuradoria, também Procuradoria Federal, Procuradoria da União, Receita Federal. São todos os débitos federais também. Menos simples e fundo de garantia, né? Isso, FGT, isso. E tu sabe se existe algum movimento no sentido de incluir esses aí, porque a do Simples depende de lei específica, né? Parece que há um projeto de lei complementar, autorizando no caso do Simples. Parece que sim. Tomara. O FGTS está em andamento, O que tem hoje para as empresas do Simples, pessoal, é essa transação Covid que eu estou chamando, né? Que é até as 145 prestações para quem é do Simples, até as 84 prestações, 84, 85, deixa eu ver minha colinha, 84. Então, assim, até 84 para as demais empresas, e desculpa, não é das do Simples, é micro e pequenas empresas. Então, às vezes é uma empresa pequena, né, que é do lucro presumido, então basta ela estar dentro de empresa de pequeno porte para quem fatura até menos do que 4 milhões e 800 anos. Então, para o pessoal saber. E eu acho que eram essas as nossas observações para a gente respeitar o tempo, não nos acharem muito falastronas. Dani, quer colocar mais alguma observação? Bom, vou falar só 2 pontinhos rápidos, deixa eu ver quantos... vou falar 1 minutinho só, que a transação constitui confissão de dívida, interrompe a prescrição, é bastante importante também falar, e falar também que até devedores que já frustraram o pagamento de algum débito podem sim transacionar, desde que ofereçam os bens que eles usaram para fraudar como garantia do cumprimento da transação e desfaçam os efeitos negativos dos seus atos. Então, isso demonstra mais um compromisso da Procuradoria em dar uma nova chance aí ao contribuinte, mesmo aqueles que já erraram. Ai, que bacana. E, gente, assim... nós combinamos que a gente ia sortear o livro da Dani agora no final da nossa live, né? Então, eu vou, para ser um sorteio justo, o Felipe, nosso colega, também, que bacana o pessoal do nosso mestrado, né? Nosso mestrado foi, apesar de terem nos tirado o couro e a gente quase que morreu estudando, né? A gente fez grandes amigos, né? Temos excelentes professores, então, e desse nosso mestrado surgiu o livro da Dani, o meu também, né? Mas hoje a gente vai sortear o livro da Dani, que é... Tem algum livro aí, Dani, para mostrar? Tenho. O meu tá do lado da cama, porque eu tô lendo... Só deixa eu separar. Tá. Ali, ó, tá, Neurodireito, diz aí o nome do livro. Neurodireito, Psicologia e Economia Comportamental no combate à evasão fiscal. Pessoal, então daí é o seguinte, para ser justo, eu vou contar depois todo mundo que comentou na nossa live e vou fazer um sorteador automático aqui e daí no sorteador automático vai cair no número da pessoa em ordem cronológica, né, para ser justo, e daí a gente anuncia ali quem foi o ganhador do livro da Dani, né? O livro é maravilhoso, eu tô lendo, né? É importante a gente ter esse tipo de conhecimento, né? Vou fazer propaganda, eu escrevi também, na próxima live a gente sorteia que é o ICMS, Regressividade Tributária, Alternativas para uma Tributação Mais Justa. Ambos os nossos livros, né, de cada um, a gente tem também ali o nosso livro de autores clássicos do direito tributário, né, organizado pelo nosso professor Carlos Alexandre, que nós escrevemos juntas um artigo sobre o Günther Schmolders, né. Temos também, a Dani tem livro de economia digital, eu também tenho de planejamento tributário, eu também tenho ali. Então, assim, a gente publicou... Pode divulgar, amiga, o último, que acabou de montar para vocês o Constituição e Código Tributário comentado pelos procuradores da Fazenda Nacional.
O livro acabou de ser lançado, está super atualizado, recomendo. Ah, que bacana. Então, pessoal, nós vamos daí terminando aqui. Eu vou fazer esse sorteio, daí eu posto ali quem é o ganhador do livro. A gente agradece muito a presença de todos vocês, né? Nos deixa muito feliz a gente fazer isso de coração. Né? A gente acredita na conversa físico-contribuinte, a gente acredita num Brasil maior, num Brasil melhor. Por isso que nós fizemos um mestrado sobre finanças públicas, tributação e desenvolvimento nacional. Né? A gente escolheu estudar desenvolvimento nacional e como fazer isso. Então, né, muito obrigada pela presença de todos vocês. Dani, muito obrigada por ter participado aqui do Tributário Atual. Esse é um projetinho que tu acompanha já faz um ano e pouco, né? A gente vai em congresso, mostra, a gente vai ao mostro, né? A gente vai pra Europa junto. Primeiro de muitas lives. Primeiro de muitas lives, amiga, muito obrigada. Tu é o tipo de mulher que tem que inspira todas as outras mulheres, porque é inteligente, é gente boa, é uma boa companheira de tudo, amiga maravilhosa, competentíssima, bem-sucedida e, além de tudo, gata para cacete. Então, assim, né, amiga, um dia eu quero ser. Quem tem amigos tem tudo. O mesmo vale para você em dobro. Óbvio. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai encerrando por aqui. Qualquer coisa, mandem dúvidas no direct. Eu vou até fazer uma fotinha da gente aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer a zoom mesmo. Vamos lá. Faz pose, Dani. Acho que deu. Tá bom, então tá, gente. Obrigada, adorei. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.